Boa noite, essa é mais uma live da Escola de Botânica. Seja bem-vindo e bem-vindo. Se você está assistindo pelo Instagram, a gente vai ver uma série de comentários subir por aqui, o pessoal vai falar bastante. Se você está assistindo pelo YouTube, porque depois esse material é disponibilizado no YouTube, você não vai ver os comentários, então é por isso. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vocês me escutam bem? Eu sempre faço essa pergunta, se vocês estão me escutando e me vendo, porque a tecnologia ela tem dessas questões, que às vezes a coisa nos deixa na mão, né? Mas pelo jeito sim, vocês estão aí dizendo que está tudo certo. Boa noite para quem está chegando. Hoje a gente tem um bate-papo super legal com uma pessoa que eu admiro bastante, a Roberta. Ela já vai entrar aqui enquanto o pessoal chega na sala, né? Bem-vindos à sala da minha casa. A gente vai dar início ao nosso bate-papo daqui a pouco. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Anderson, trabalho como biólogo e botânico e professor da Escola de Botânica e também diretor da Escola de Botânica. Bom, a gente tem realizado esses encontros virtuais aqui através das lives já há algumas semanas, na verdade já há alguns meses, né? Já completou aí mais de 2 meses, né, desse nosso processo dos encontros. Quero já de cara agradecer vocês por estarem toda semana por aqui, tem gente que está toda semana, e aproveitar também para contar algumas novidades para vocês, breves ali, não vou ficar muito tempo nisso, mas para quem está chegando, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente vai começar já já, mas muita gente não sabe, mas a minha atividade ali como biólogo me trouxe alguns presentes da vida, e um deles foi participar de uma série de televisão, que é o programa Terra Brasil, que já há 3 anos é exibido pelo Animal Planet, um canal da Discovery, e esse programa está na televisão já todo esse tempo, ele passa todos os dias de segunda a sexta-feira, e hoje nós temos uma novidade, que o Terra Brasil, que é apresentado atualmente pelo Aruaí, que é esse moço que está aqui na foto desse lado, e eu aqui embaixo, ó, foi para o Amazon Prime Video, que é um streaming, é um site onde vocês conseguem assistir. Então agora, para quem não estava conseguindo assistir pela TV, porque não tinha TV a cabo, se tiver o Amazon Prime, consegue também assistir. Lembrando que o sistema ele permite que você faça uma assinatura gratuita por 30 dias, então dá para assistir lá. Atualmente tem 20 episódios no ar disponíveis, e até o próximo mês os 40 episódios que a gente gravou já vão estar disponíveis lá no Prime Video. Então, para quem não viu ainda, convite para ver o Terra Brasil, que é o nosso programa amado do coração, que fala sobre os biomas, sobre a natureza, sobre as plantas do Brasil, e é um trabalho bem legal que a gente tem que agradecer muito ali por essa oportunidade de ter um espaço na TV e conseguir defender a natureza do Brasil, né? E mostrar para os brasileiros um pouco do que está rolando. Outra novidade é que segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, às 7 horas da noite, horário de Brasília, nós temos a aula inaugural do nosso tão amado curso de Introdução à Botânica. Ele que já existe há 5 anos na Escola de Botânica e que contou já aí com centenas de pessoas participando. Segunda-feira tem a aula inaugural, ela é uma aula gratuita e que você pode se cadastrar no site da escoladebotânica.com.br. Tem um campo lá, Introdução à Botânica, você se cadastra, recebe por e-mail o link para você participar dessa aula ao vivo, gratuita, que vai ser na segunda, às 7 da noite, e comigo. E é sobre o início desse curso, sobre o que ele é, e a gente tem um tema ali bem interessante para o início dessas atividades ali também. Então a gente vai fazer o seguinte, esses são os meus recados. Peço sempre para quem puder nos ajudar na divulgação das lives, depois esse material fica disponível no YouTube também, puderem passar aí para os amigos que se interessam pelo tema. Para nós é muito importante conseguir propagar isso o máximo que a gente puder, né? Então, mais uma vez, para quem chegou agora, bem-vinda e bem-vindo. Eu vou chamar a nossa convidada dessa noite, que é a Roberta Mendes. Deixa eu ver se ela está por aqui. Cadê você, Roberta? Vamos lá, Robertinha. Deixa eu ver se eu acho a solicitação da Roberta. Vamos ver se ela me manda aqui. Não chegou ainda, mas vamos lá. Roberta chegou, Roberta Bio. Para quem não sabe, meu Instagram é Anderson_Bio. E o da Roberta é Roberta_Bio. E a gente já aqui.
Muito bem. Daqui a pouco eu desativo os comentários, como vocês já sabem, é tradição ali, até para não ficar em cima. Bem-vinda, Roberta, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Bem, As pessoas te graças. chamam de Roberta Bio? Só do Instagram. Sabia que tem gente que acha que meu sobrenome é Bio? Já me perguntaram isso? Eu tava vendo hoje, coincidência, né? O que também é Anderson Underline Bio, né? Mas aí faz tempo, né, que a gente tá nessa, né? Muito bem, então vocês já Nossa, sabem como nos achar. Ó. Anderson Underline Bio, Roberta Underline Bio. Muito bem. sim. Bem-vinda, Roberta. Obrigado por aceitar esse convite, conversar com a gente sobre a botânica, né? Um assunto que temos aí já, vemos que um grande número de interessados pelo tema. Então, como tradição, você tem acompanhado um pouco o que a gente tem feito por aqui, eu não vou te apresentar, porque não tem ninguém melhor que você mesma para poder se apresentar por aqui. Então, eu vou pedir licença para o pessoal para desativar os comentários. Fiquem por aí. A gente vai ter um bate-papo super legal, só para não ficar passando ali na Roberta. E daqui a pouco a gente ativa novamente, né? Roberta, Roberta Bio, você é bióloga de formação. É isso. Sim, eu sou bióloga. Eu sou bióloga de formação, formei na Universidade Estadual de Goiás, depois eu fiz o mestrado na Universidade Federal de Uberlândia em Biologia Vegetal. Sim. E agora sou doutoranda na Universidade Federal de Lavras em Botânica Aplicada. Hoje eu dou aula no curso de agronomia aqui na instituição da minha cidade, que é a Unicerrado. E eu gostaria muito de agradecer o convite, eu estou muito feliz. Imagina que É, isso. quem me conhece sabe que eu sou muito sua fã, que você é uma grande referência para mim. Então, estar aqui hoje para mim é uma felicidade imensa. Para mim também, imagina, para a escola de botânica. Você já teve a oportunidade de visitar a escola de botânica ao vivo, mas conta para as pessoas, você falou aqui na minha cidade, onde você está, mulher? Eu sou de Goiatuba, Goiás, fica assim, a mais ou menos 200 quilômetros de Goiânia, né? Porque a referência é Goiânia, né? Geralmente. Então, bem no interior de Goiás. Bem no interior de Goiás, bem no Cerrado. E essa moça faz uma coisa que vocês não têm ideia. Ela se desloca de um lugar, de um estado para o outro, para poder estudar, levar essa pesquisa que ela tem do doutorado adiante. E a rotina dela, se a gente começar aqui, a gente vai ficar o tempo todo só falando da rotina dela. Que ela vai e volta de. Onde você estuda? Você estuda em Lavras. Fica a 800 quilômetros daqui. Então, eu saio da minha casa cedo, numa quinta, chego lá de madrugada na sexta, assisto aula, volto de noite, chego na minha casa sábado à tarde. É uma correria maluca. Eu dou aula de segunda a quarta, quinta eu viajo. Muito bem. Então, assim, sempre muito corrido. Mas Professora, né? vale a pena. Professora e pesquisadora. Muito bem. Aham. Roberta, e hoje você trabalha como professora também do curso de agronomia e uma das disciplinas que você tem está relacionada diretamente com botânica, né? Um dos motivos da gente, um dos temas nossos hoje é falar um pouco sobre isso, porque que se a botânica ela pode ser uma coisa fácil, né? Porque a gente sabe, você como professora de botânica, que muita gente apresenta uma certa alguns resistência, alguns dificuldade, outros paixão, enfim, como qualquer área do conhecimento tem lá suas questões, né? É, e você consegue... Há quanto tempo você trabalha como professora especificamente de botânica? Ou de É, biologia, tem né? De como um todo. Então, tem 8 anos que eu dou aula para o curso de agronomia, apesar de ter dado aula para enfermagem, gestão ambiental, mas tem 8 anos que eu estou na agronomia, sempre com essas disciplinas voltadas para áreas biológicas, né? Então, hoje eu estou com a morfologia, anatomia vegetal, microbiologia agrícola e bioquímica. Todas acabam relacionando um pouco com planta. Uma hora ou outra a gente tem algum contato com planta, né? Sim. Mas eu já trabalhei, para me chegar assim, nessas disciplinas que eu estou hoje, eu já trabalhei em várias disciplinas. Eu já dei aula de biologia celular muito tempo, de fisiologia vegetal, de agricultura orgânica, várias outras disciplinas.
E durante o mestrado e doutorado, eu fui buscar disciplinas que eram mais ou menos nessas áreas. Então, eu fiz anatomia vegetal, anatomia quantitativa, morfologia de frutos, embriologia de angiospermas, nomenclatura botânica, tudo relacionado à botânica. Eu ia nas que eu precisava, falava, gente, eu preciso aprender mais sobre isso. Então, eu ia nessas disciplinas. Uhum. Porque eu acho que a botânica ela é muito ampla, né, Anderson? A gente tem que entender um pouquinho, porque eu não adianta eu falar de morfologia separada sem entender um pouco da fisiologia, da biologia celular, né, o É, funcionamento da célula, depois do tecido. É tudo junto, né? Não tem como é tudo desvincular. junto. É muito curioso quando a gente passa pela graduação de um curso como Ciências Biológicas, né? Mas muitas outras áreas são similares também. É tanta coisa, né? Eu sempre falo, gente, às vezes eu fico me lembrando, eu estava estudando o ar numa aula, na outra a gente estava estudando o funcionamento do corpo da minhoca, na outra a gente estava estudando práticas de ensino, e como qualquer área de formação, é essa multicoisa. Só que a biologia a gente está falando de vida, né? Então é complexo, porque não dá, a gente não consegue segmentar de uma maneira tão absurda. A gente consegue até separar áreas de conhecimento, né? Mas não dá para você pegar um organismo vivo e tratar apenas de um assunto dentro daquilo. Tem muita coisa relacionada, né? E como... Porque Sim, pode acaba que falar. nessa área eu tive que aprender também essa questão da interação com outros seres, né, com insetos, com nematóides, com fungos, com bactérias. Aí tive que também entender um pouquinho de fisiologia do pós-colheita para entender. Eu conheço do fruto, mas como que ele amadurece? O que que acontece com os pigmentos, com o carboidrato? A gente vai tendo que entender de tudo um pouco, né, para Sim, passar da melhor forma, né? Como plantar, como cultivar, como... Então acaba que é um mundo de coisa. pois é, o Taxonomia, mundo. eu trabalhei com sistemática, eu tive que trabalhar para aprender um pouquinho. Botânica tem que entender pelo menos um pouquinho, né? Porque é uma chuva de que planta é essa, que planta é essa. Pois é, as dúvidas são muitas, né? E aí, lidando com esse assunto já há tanto tempo, se fosse assim, tem algum ponto que você note ou você perceba que os estudantes, os alunos têm mais dificuldade dentro dessa relação com a botânica? Porque uma coisa é o estudante de um curso de agronomia, de ciências biológicas. Outra situação é a pessoa que está em casa e que de maneira autodidata, por exemplo, quer se aproximar desse tema. Então são dois caminhos completamente distintos. Mas vamos começar por quem está dentro de um curso que já é intencional ali, que a pessoa já sabe que vai ter um pouco daquilo. O que você percebe que é a maior, não diria resistência, sei lá, dificuldade, ou até mesmo uma questão que está envolvida ali com... Sabe o que que é, Anderson? Eu acho que eu dei aula para ensino médio fundamental também, antes de ingressar na universidade, né? O que é um Antes era ganho um. maravilhoso. Eu digo que o Uhum. professor universitário, quando passa por outras etapas do ensino, a gente aprende outras linguagens, né? Sim, a gente tem que se virar para chamar a atenção de alunos de segundo colegial, naquela aula à tarde, você dando aula de ciclos de espermas. A gente tem que trazer as plantas, né? Fazer alguma coisa para chamar a atenção deles. Sim. E isso vem, assim, desde essa época que eu trabalhei em escola, dessa questão de levar coisas, porque eu acho que isso atrai um pouquinho. Atenção, eu acho que o ensino muito teórico afasta um pouco os alunos e muito fragmentado. É o que eu falo, às vezes o professor é de uma outra área, ele vai dar aula de botânica, na área de biologia em geral. Eu já vi professor que era formado em matemática dando aula de biologia. Então, É. às vezes, falta segurança para falar, muita teoria, sendo que a botânica, as aulas mais baratas são as de botânica, porque você pega as plantas e está Você sai falando. catando coisa, né? Assim, no chão, e você consegue ficar um dia inteiro falando daquilo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente poderia facilitar com passeios na escola, né? Interação é uma coisa na parte mais de ecologia que chama muita atenção dos alunos, porque quando a teoria é muita teoria, não atrai atenção. Isso aí eu já tenho percebido. Foi assim comigo durante a universidade. Quando eu fiz a graduação, eu não tive aula prática de botânica.
sim. Então, assim, meus professores foram muito. Era só apostila para a gente ler e aquilo lá para a gente assimilar sem a gente ver. Nossa, é Cursinho, desesperador, né? muita teoria. E aí os meninos chamavam de botânica. Era Ai, cada que coisa horror! terrível. Hoje, até que eu publiquei no meu Face, aí o menino postou assim: Nossa, eu tenho ranço da botânica. Eu falei: Não, É, mas dá uma passada lá, pra você ver que a botânica não é tão complicada como parece. A gente pode facilitar, né? A gente sim, pode levar essa botânica para dentro da casa das pessoas, né? É é, isso que eu tenho tentado fazer através dessa divulgação aí, através do meu Instagram, do YouTube, né, do meu canal, mostrando que a botânica está muito mais perto da gente do que a gente pensa, né? Ela está no nosso vestuário, ela está na nossa alimentação, nos cosméticos, no remédio, na alimentação, desde o café da manhã ao almoço, ela está ali embelezando os ambientes, ela está na ornamentação de festas, de tudo. Então, assim, ela está tão presente na nossa vida que não tem como, assim, você passar despercebido, né? sim. E o que eu vejo muito é a questão da cegueira botânica, né? Isso que a gente tem tentado, né? Vocês aí da Escola de Botânica, você tem tentado aí tirar as pessoas dessa cegueira botânica. Muitas pessoas têm plantas em casa, não sabem o nome das plantas, não sabem se é comestível, não sabe nada das plantas, né? Então, assim, Exato. às vezes aproximar os alunos do que é do cotidiano, acho que facilitaria bastante, viu? Pois é, eu acho que assim, na verdade a gente vive um momento, ainda mais hoje com a tecnologia que nos está. Olha o drink dela, olha. O que que tem nesse drink aí? Olha que é de florzinhas, Tem tem florzinha, tá temática hoje. capucinha, tem rosa, tem hortelã, limão. Muito Eu bom. adoro essas águas. Pois é tão engraçado que a gente está na escola de botânica, no curso de introdução à botânica, estudando morfologia agora, estudando as formas das plantas, né? Para quem não está acostumado com esse termo, que acho que quase ninguém, quais são as partes das plantas, né? É um pouco daquela imagem que eu mostrei no início, agora há pouco. E é muito curioso, porque eu me lembro da época da graduação, até mesmo depois também, quando eu fui estudar, fazer o mestrado e tudo mais específico de botânica, o almoço, a preparação do almoço, que antes era uma coisa que demorava, sei lá, meia hora, passou a durar 2, 3 horas. Você corta o negócio, aí você vai ter que ir lá pegar o livro, ver o que tem dentro do pimentão. Você vai pegar, colocar, desenhar, fazer setinho, fazer um monte de coisa. Mas que foi um caminho muito interessante para perceber lá atrás o quanto que isso não existe dentro de uma dinâmica do cotidiano do brasileiro, né? Em outros lugares do mundo a gente nunca vai conseguir universalizar isso, mas em alguns lugares as pessoas têm mais aproximação. Isso é puramente cultural, né? Eu lembro sempre, não é nenhuma crítica, são só análises ali. A gente não tem mesmo essa cultura. Mas eu acho muito interessante o caminho que você faz, e aí já engato uma outra pergunta, que é exatamente esse. Que ferramentas que você usa, por exemplo, no dia a dia para tentar aproximar uma pessoa que quer aprender botânica de uma situação que possa parecer mais atraente, né? Que é isso que você falou, tem gente que já olha. Eu me lembro da minha fase específica ali, na época da graduação, já entrava no curso de biologia, já tinha lá um emblema, assim. As piores matérias, as matérias mais difíceis, as coisas mais chatas, são as de planta. Imagina, se dentro de uma graduação a gente ouvia isso, né? Mas depois a gente viu que não era nada disso, era tudo mito. Mas o que você usa ali para atrair? Eu vi que você postou um pouquinho antes, eu estava acompanhando ali. Tá uma mesa cheia de coisa aí, né? Olha aqui, eu trouxe primeiro. Falei, gente, uma aula introdutória de botânica, você vai levar e fala assim, gente, pessoal, qualquer pessoa que você leva fala assim, verduras, né? Ou então legumes. Legumes. Mas dentro disso aqui, pessoal, tem tanta diversidade botânica aqui, né? É. Então, aí eles falam assim, vou fazer uma sopa de legumes. Eu fico pensando, eles vão pegar aqui o fruto da soja, do Não, feijão, não tem para legume. fazer a sopa, né? É, Porque só isso nesse tem. caso, né? Sim. Então, assim, por exemplo, eu vou falar que o milho é um fruto, né? O milho, o tomate,
o pepino, né? São frutos, a abóbora, um fruto, né? Então, cada fruto desse tem uma classificação, você pensar nos bulbos, né? Bulbos tunicados, bulbo cheio, composto, né? Aí a gente vai para os tubérculos, né? Eu tenho aí raiz tuberosa, né? Aí você fala assim, porque tudo que debaixo da terra o pessoal às vezes chama de raiz, né? Muitas vezes. Aí você pega uma raiz, fala assim, ah, ainda consegue classificar, raiz tuberosa. Só que ela é uma raiz tuberosa e axial, porque ela é a raiz principal, dá pra gente ver, dá até pra ver as raizinhas laterais. Aí você pega, por exemplo, a beterraba, da mesma forma, uma raiz principal, dá até pra ver as raizinhas laterais saindo aqui, ó. Tem Sim. umas raizinhas laterais saindo dela. Então, batata doce. Peraí, deixa eu colocar aqui, senão vai cair. Ela tá cheia de coisa ali, vocês não têm ideia. Eu tava vendo hoje. A batata doce também, uma raiz, mas ela já é uma raiz lateral. Então, mesmo dentro dos tubérculos tem essas diferenças. A batata inglesa seria um caule tuberoso, né? E ela pode brotar, né? Isso que eles chamam de olho, né? Seria o broto aqui da batata, né? Da batata inglesa. Então, até entre duas batatas, né? Tem essa diferença. Pois E é. aí, da gente pensar, por exemplo, que a maçã, a gente chama a pimenta de fruto, né? Porque fruto é quando vem do ovário. Aí a gente usa o termo fruta, é um termo popular para mostrar quando o fruto é doce, né? E aí a Uhum. gente falar que a maçã e a pera não são frutos verdadeiros é Ninguém muito entende, sem. né? Quando a gente fala numa aula de botânica, olha, maçã, pera, o caju, nada disso é fruto. Dá uma pane, né? Imagino que muita gente que está assistindo deve estar pensando, como assim não é? Como que não é fruto? Agora vocês vão ter que pesquisar um pouco para entender essa história, porque essas histórias realmente são complexas. Mas tem uma coisa interessante que eu acho de você mostrar ali os alimentos, porque é isso. Eu acho que um dos caminhos. Gente, você não precisa estar numa faculdade de biologia para se interessar por botânica. O propósito da gente estar falando isso é exatamente o contrário. Você não precisa ter formação técnica para querer se aproximar disso. Só que aí é muito pessoal. Eu fico pensando, gente, não é possível que os seres humanos, mas todo mundo não, né? Não vamos generalizar, mas a maioria das pessoas. Imagina que você come uma abobrinha a vida inteira, desde que era papinha de bebê até morrer. E você não saber o que é aquilo, eu acho muito maluco que não haja esse questionamento e que, volto a dizer, ele é cultural, a gente não está acostumado a ser estimulado a pensar. Mas quando você joga numa mesa, né, numa aula de botânica, por exemplo, eu toda vez que tem aula de botânica prática, e geralmente eu faço uma programação onde eu moro, tem uma feira livre no domingo. Então eu vou na feira no domingo que eu consigo comprar as coisas inteiras, né? Sem parte cortada e tudo mais. Faço aquela feira literalmente e é isso. A gente bota tudo na mesa e vamos entender o que a gente come. Quase tudo que a gente come é planta, né? E, É, e pode eu vi. ir. Não, eu vi que você me mandou até algumas fotos das suas aulas. Posso mostrar para o pessoal? Pode, claro. Ó, algumas É, fotos que a Roberta estava me mostrando olha a mesa da aula dela sobre, deixa eu tentar deduzir, porque essa é folhas. a minha avaliação. Essa aqui é? A minha avaliação é assim. A última A avaliação. prova. A avaliação é Aham. assim. É porque aí eu vou chamando aluno por aluno e eles têm. Eu falo, gente, como que eles vão ter teórica? Eles têm que saber reconhecer quando eles estiverem aí fora, né? Eles saírem na rua, eles têm que saber reconhecer o que é uma planta, o que é uma eudicotiledônia, monocotiledônia pela folha, o formato da flor, né? Se ela é de alipétala, se o fruto é uma baga, uma drupa. Então é isso aí, entra um por um. E aí eu faço várias perguntas de cada fruta ou cada folha. Essa aí é uma aula de flor. Nessa aula eu cheguei a ter 85 flores É uma diferentes. loucura, né? É uma delícia. Essas aulas são uma delícia. Porque fica tudo lindo antes, durante e depois, né? Essa Porque a aqui, deixa eu botânica ver. é prática, como é que a gente vai? Essa de caule, né? Então, assim, eu acho que quando começa a desenhar, porque eles desenham esses materiais que eu levo, depois eles desenham. Então, Uhum. assim, eu acho que facilita o aprendizado, né? Eles conseguem lembrar melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa que já fica aqui de estímulo. A gente vai mostrar um pouco alguns caminhos, tá? Para quem está assistindo e nunca acessou esse assunto,
É um convite que a gente faz para que vocês se interessem também por esse tipo de investigação. Volto a dizer, eu acho muito maluco que você coma, por exemplo, a vida inteira, olha ali, os caules e raízes, né? Raízes, mais especificamente ali. Imagina participar dessas aulas da Roberta, gente. As minhas não são muito diferentes, não, tá? Mas da Roberta tá cheio de coisa ali, porque olha só, numa aula de raiz você tem a oportunidade de fazer esse comparativo sobre tudo isso e ao vivo, né? E você pegar tudo isso é muito enriquecedor. Eu peguei essa aqui, eu não consegui recortar ela, ela tá cheia de coisas. E ela ainda vai, tira foto, coloca no Instagram, ainda coloca os nominhos, ó, depois vocês vão estar convidados ali a, enfim, acompanhar a Roberta e ver um pouco disso mais de perto também. Mas Porque assim, essa última de Mônia ou de Cotiledônio, como que aprende folha, morfologia de folha, coloração, texturas, só teoria, não tem livro, né? como, né? Não tem como. O convite que eu sempre faço para todo mundo é: tem caminhos, a gente vai mostrar um pouquinho como que vocês fazem, até com livro, com alguns materiais disponíveis até na internet, dá para achar alguma coisa também. Dá para pegar assim uma forma simples, que eu falo para todo mundo assim, que convive comigo. Tá, você vai preparar alguma coisa, você vai cortar lá o pepino. Tá bom, você corta pepino, você come pepino desde criança, de repente, né? Mas já que ninguém desgruda do celular, o celular virou uma coisa de louco na mão de todo mundo. Gasta um minuto ali, joga lá no Google que seja assim, pepino, parte da planta. Vai lá, você vai deduzir agora. Mas é um legume, é um fruto, aí já dá barato assim, já trava, porque na verdade não é tão simples deduzir essas coisas quando a gente não tem um repertório muito grande. Então, o convite é: pega lá seu celular, joga lá no Google, tá? Pegou a pimenta? Pimenta, parte da planta. Batata inglesa e batata doce. Vocês já vão ver que já travou tudo ali. Mas é legal investigar isso, porque você começa a ter mais propriedade de ocupar um espaço e saber o que está no seu entorno. Eu volto sempre nessa tecla. É muito maluco que você ingira algo, você está colocando uma coisa dentro do seu corpo e não saiba do que se trata, né? Eu tenho um curso, Roberta, na Escola de Botânica que voltaremos a ter em breve, agora depois da quarentena, quando tudo passar, que é o curso de Botânica para cozinheiros. E quando eu pensei nessa estrutura, foi justamente por isso, porque eu ficava, gente, será que as pessoas que cozinham, que trabalham com alimentos, enfim, processam esse tempo todo, têm realmente noção do que as plantas têm que fazer para conseguir gerar aquilo, para que aquilo sirva como energia para nós? E eu me lembro da primeira edição desse curso, que foi uma surpresa, assim, foi muito, não vou dizer chocante, mas foi muito curioso ver que realmente nós não somos, ao longo da nossa formação, estimulados, né, a pensar tanto sobre esse assunto. Então, ó, o Google já vai ajudar no início aí na história, né? Mas continua, Roberto. Igual eu estava falando, a gente pensar que a maçã não é um fruto, né? Que essa parte comestível foi formada em outra parte que não seja ali o ovário, né? E aqui só essa parte aqui ao redor que seria o fruto, é umas coisas muito assim, fica Peraí, difícil. volta a maçã. Vamos esclarecer só uma coisa breve, mas para as pessoas pesquisarem lá. Que o Tem até fruto, a na pera verdade. aqui Ah, a também, né? pera serve, é. Essa parte aqui é formada no ovário, né? Que é o fruto verdadeiro. Essa parte aqui foi formada no receptáculo, naquela parte mais dilatada ali da base da flor. Então, assim, a gente pensar, nossa, o que eu como não é um fruto de verdade, porque não foi formado no ovário, né? Pois é. Outra coisa, Anderson, que eu acho legal, por exemplo, placentação. Placentação, como é que você dá uma aula de placentação teórica? Se você pode pegar, além da flor, você pode pegar o fruto e ver uma placentação parental, axial, né? Então, assim, eu peguei o fruto, quando você pega ele jovenzinho, você consegue ver, assim, muito, Que isso? muito Ah, em tomate. detalhe. Ela tem tudo em casa também, vocês não têm ideia. Ela planta tudo, essa moça. Uma coisa também que eu uso muito, que eu acho bem didático, são esses modelinhos aqui para o professor É levar. Isso aqui é muito de legal. tipo de germinação. Eu tenho a hipódia e a efígia. Eu tenho a florzinha que me acompanha aí nas aulas, né? Aqui eu É tenho os verticílios florais, muito legal. protetores e reprodutores. Então isso ajuda também um pouco, né? Que isso aqui fica sempre, né? Claro, Aí claro.
Na verdade, eu acho que o professor é esse mágico, né? Que tem que achar os melhores caminhos para a gente criar uma comunicação que possa ser entendida. E aí eu já vou dizer para vocês que a Roberta é uma referência nisso. A linguagem dela e o que ela fala sobre plantas. Aqui a gente está falando um pouco de termos técnicos, mas depois a gente... Já vou deixar aí o convite para vocês seguirem a Roberta tanto no Instagram, no Roberta_Bio, quanto no canal dela do YouTube, que é o Botânica Fácil, né? Depois a gente coloca o link no vídeo que vai ficar tanto no próprio Instagram aqui quanto no YouTube, tá? Ficam os links da Roberta lá. Acompanha o trabalho dela que vocês vão ver o quanto que quanto vocês vão aprender com essa moça na internet também. E me diz uma coisa, a gente tem um debate infinito, você sabe disso, né? Também conviver mais intensamente com esse assunto. É uma das coisas mais, eu diria, irritantes, mas não irritantes por qualquer questão, é porque é muito difícil achar um caminho de explicar efetivamente para as pessoas qual é a importância, né? Porque existe uma importância que é surreal das pessoas saberem o nome científico das plantas. É claro que o próprio nome ser em latim já afasta as pessoas do interesse de querer guardar esse nome. Mas a gente tem uma luta infinita, eterna, acho que vai ser, em relação a nomes populares e nomes científicos de plantas. Não é? Sim, tem. Minha senhora. Essa questão é bem interessante, tirando os frutos aqui do meu colo. Anderson, o pessoal às vezes confunde muito. Às vezes tem uma planta que tem vários nomes populares e às vezes isso é muito regional. Cada região dá um nome a uma planta e isso causa confusões extremas. Outra questão é, por exemplo, 3 plantas com mais ou menos o mesmo nome. Eu trouxe até a erva cidreira e eu esqueci ela na geladeira, que eu trouxe para ela não murchar, mas eu trouxe o capim cidreira, né? O capim cidreira, eles chamam de erva cidreira, né? Porque aqui, erva cidreira. Então, capim-limão, capim-santo, erva cidreira. Só que a erva cidreira é outra planta, né? E a gente tem a lípia alba, a gente tem a melissa, que a lípia alba e a melissa são, assim, semelhantes, né? Sim. Então, o pessoal tudo chama de melissas, né? Então, 3 plantas com o mesmo nome, né? Chama de cidreiras, na verdade. Aí, tem uma questão de uma confusão também, o tanto que a questão da semelhança também faz confusão. Com a citronela. O capim-limão com a citronela. Ainda tem a citronela, né? Para confundir mais. Uma aluna minha chegou e falou: professora, eu tomei um chá, mas não estava gostoso do capim cidreira. Eu já imaginei, eu meio imaginando. Eu falei: traz lá a parte da planta para eu dar uma olhada, que na hora eu desconfiei, né? Aí ela trouxe essa parte douradinha, né? E o cheiro a gente consegue ver uma diferençazinha. Eu falei: nossa, você tomou chá de citronela, que é tóxico e é inseticida, né? Então tem que ter muito cuidado nessa questão aí, porque o nome científico foi feito para não ter esses enganos, né? E tem umas questões interessantes, por exemplo, a questão, por exemplo, do epíteto específico, né? Do segundo nome ali do binômio científico. Peraí que... Vamos dar um exemplo ali para as pessoas. A lípia alba que você estava falando. Olha, por exemplo, a Portulaca oleracea. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Beldroega. Portulaca oleracea. O segundo nome dela, que a gente chama de epíteto específico, é oleracea. Oleracea já dá uma informação para a gente, né? Tem a ver com olericultura, plantas cultivadas aí para o consumo. Então eu já sei que essa aqui eu posso comer. Quem classificou ela já sabia que ela era de comer. Tem muito riquíssima em ômega 3 e ela é uma punk, né? Ela é mais obovada. E aí tem uma outra portulaca, que a gente chama de 11 horas, que ela não é comestível. Exato. Então o pessoal faz muita confusão com isso. Né? Então chama às vezes de Beldroega, mas tem que saber qual que é. Então, tem alguns nomes, né? Esse chamado epíteto específico, que é o segundo nome, o nome científico é Roberta Mendes, Anderson Santos, né? A gente tem o primeiro e segundo nome ali, o nome e o sobrenome. Planta também tem nome e sobrenome. Geralmente o sobrenome, que é esse segundo ali, ele indica algo reconhecível.
ou o lugar onde a planta foi encontrada, alguma característica física da planta, mas principalmente quando é comestível e já se sabia que ela era comestível quando deram o nome, aí fica fácil quando a gente começa a se relacionar com isso. É claro, se você nunca viu isso na sua vida, isso não é nada fácil, mas é exatamente esse o convite que a gente está fazendo. Se aproximarem desse tema para começar a se familiarizar com esses termos, para a partir do momento que você passa a conhecer, que você passa a identificar que uma planta que tem lá o seu, vou chamar de segundo nome, né, que é o epíteto específico, Oleracea, é comestível, tá tudo bem, você pode comer. Né? Então, isso vai dando muito mais segurança para uma relação entre pessoas e plantas do que os nomes populares, porque a região é a região que decide, é alguém que dá o nome popular. Por exemplo, abraço, tolerância, né? Até o mesmo o açaí, né? Tem tolerância, acaba que a gente sabe que é comestível. Outro segundo nome aí, que é muito comum também é officinalis, né? Que a gente sabe que veio alguma coisa que veio da farmácia, né? A gente sabe que geralmente é medicinal, né? Calêndula, salve. Tem várias com esse epíteto, esse segundo nome, officinalis. Então, essa questão da nomenclatura ela é interessante, né? Porque te dá as informações. A mesma coisa se você pegar uma flor, ela te dá algumas informações, né? Você consegue ver, por exemplo, se ela é autopolinizada ou se tem polinização cruzada, né? Por exemplo. E aqui, essa câmara de néctar me mostra que ela está oferecendo um recurso ali. E que Ai, eu deixa eu mostrar isso na foto, que eu tenho essa foto que você me... Ai, tá ótimo aí. Deu pra ver. Tem um e buraquinho ali aqui embaixo, gente, não sei se vocês estão vendo, que é onde fica... Isso daí é a flor do maracujá. Ali onde ela é tá maracujá. colocando maracujá doce. E aí é ali embaixo que fica guardado o néctar para os polinizadores, né? A E aí planta eu sei que o guarda isso. polinizador pequeno não vai conseguir polinizar, porque olha aqui olha onde está o estigma, olha onde está o estame. Então ele tem que chegar aqui, por isso que é a mamangava que poliniza aqui, ele chega, encosta, o grão de pólen fica aqui, quando ele não nessa parte aqui do dorso, quando ele vai em outra planta, acaba encostando o estigma, porque ela não consegue se autopolinizar. Sim, uma Então, abelhona gigante, né? Ali do ponto de vista é, técnico. Tem uma e coisa... Diga, Roberta. Pode falar. eu trouxe aqui informação para a gente ver, olha aqui, o óvulo, Ah, que demais. tem aqui no o carpelo, um óvulo e o ovário hipertrofiando para formar o fruto, que é esse fruto aqui, né? A gente tem que levar essas questões para mostrar de onde veio esse fruto, né? Você mostrando a flor nesse início de formação aqui do fruto, e depois ver o fruto, é bem interessante, né? Sim. Agora, olha uma coisa curiosa, Roberto. Para mim está sendo uma descoberta desde que a Escola de Botânica nasceu, né? Eu não sabia disso. Realmente é uma constatação nova e eu acho muito importante falar disso também. Toda vez que eu tenho uma aula sobre esse assunto que é flor e polinização, e eu vou mostrar para os adultos, tá? Os adolescentes e crianças já é uma outra história, mas quando os adultos descobrem que um maracujá saiu de dentro de uma flor, eu não sabia, porque a gente não nasceu, né? Mas a gente se formou profissionalmente dentro de um lugar onde a gente recebeu essa informação lá atrás, então você esquece, assim, já está dentro. Mas quando a gente começa a acessar o universo dos adultos, e gente, para quem está ouvindo, não tem problema nenhum não saber disso, tá? É exatamente o contrário. Tudo é estímulo para vocês investigarem, irem atrás dessas informações mesmo. Mas quando a gente começa a apresentar e mostrar a flor para os adultos e eles se deparam, nossa, o pepino saiu de dentro de uma flor, a abóbora era uma flor, né? A melancia, imagina a melancia desse tamanho, você vai ver a flor da melancia, a coisinha minúscula, né? Abacate também, a flor é desse tamanho, forma um abacate gigante. Nossa, mas saiu de dentro de uma flor? Sim, né? A gente vai, claro, mostrando os caminhos, como que aquilo funciona. Mas eu acho que isso mostra, de novo, voltando àquele ponto que você falou, essa cegueira botânica, essa falta de oportunidade que nós temos de aprender sobre isso. E o quanto que isso causa uma mudança, porque assim, eu não consigo, desde que eu aprendi sobre isso, eu não consigo comer um tomate e não refletir toda vez que eu vou cortar o tomate. E pensar lá que
aquilo é parte da planta, mas que aquilo é uma parte da planta que está sendo ofertada também para você como fonte de energia. Só que para ela tinha um propósito, né? Que era gerar era parte do ciclo de vida dela ali. Então, quanto mais a gente consegue criar essas conexões, né? Seja para o estudante de agronomia, biologia ou para o cidadão comum, acho que os ganhos são inestimáveis. E a gente até evita o desperdício. Você pensa o trabalho que deu para a Total. planta produzir aquele fruto, É, né? Então você vai jogar fora aquilo lá, porque ele está meio exatamente. feio, os alimentos ditos feios aí, só porque não está com a forma que é o aceitável. Então, assim, é umas coisas que não dá pra gente. A gente que é botânico, né? Eu saio na rua, eu sei onde tem as flores cordiformes, eu sei onde tem. Sim. Ai, eu sei tudo, porque Eu tenho eu vou mapeamento caminhando do pela bairro rua. também, é. Pra quando eu precisar, eu já sei onde está ali, né? Eu trouxe uma outra questão que a gente falando de nome, uma questão que faz muita confusão é a questão do açafrão, né? O açafrão é um rizoma, um caule subterrâneo. Eu já vi muita gente na televisão falando que era raiz. Ah, na Então, a televisão é raiz, o que mais tem. a gente manda tomate e legume, a gente até tinha falado disso, né? É, A hora que você monta, parece uma cenoura, né? Se você for pensar é. aqui, é assim, muito parecida. E Esse aí é tem o dois. açafrão da terra, né? Que também Esse tem aqui é essa a confusão, né? curcuma. A cúrcuma e o açafrão da terra. É, porque o pistilo da flor, que é o outro açafrão, que é caríssimo, você compra por miligrama, né? E É. aí você coloca em cima das preparações, e esse aqui é o açafrão da terra, que é o ouro, né? Se a gente for pensar da Oh, medicina, né? sim. Interessantíssimo. Né? Então, assim, tem muita coisa interessante, né, Anderson? Quando você pega, por exemplo, essa questão de classificação, o Ora Pronobis, eles falam muito do Ora Pronobis, hoje é a onda aí das punks, é o Ora Pronobis. Tem pelo menos três ou quatro tipos de Ora Comuns, né? Pronobis. É, Eu trouxe o grande folha, parece que é grande folha. é. Você saber identificar é importante porque eu tenho aqui em casa o aculeata, só que não está com flor, só tá as folhinhas. O aculeato eu posso comer cru, apesar de eu não indicar para as pessoas que não estão acostumadas aí, porque Dá às indigestão, né? vezes. Pode dar indigestão. Então, essa aqui tem que ser branqueada. A grande folha tem que ser branqueada, apesar das outras não precisar. Parece que é bleu, né? Então tem a da flor laranja, branca e da flor rosa. E às vezes É. as pessoas só pensam assim, hora pronobis, pode tá lá, pode comer cru. Então já vai comendo qualquer hora pronobis, É. né? E não pode. E isso é É, uma tem coisa interessante, porque a Roberta, eu não falei disso, né? Um dos caminhos que ela tem usado para aproximar as pessoas desse tema, que é muito interessante, também fica o estímulo para vocês pesquisarem sobre ali, é as PANC. PANC é um termo, uma sigla que ela aparece há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo, oriundo aí de um trabalho de pesquisadores brasileiros, onde a gente tem mais especificamente, né, tem duas pessoas mais envolvidas no passado ali com isso, mas o termo surge há pouco tempo, e a gente tem a ideia de que são plantas alimentícias não convencionais. E toda vez que eu falo disso é muito curioso, porque vem uma enxurrada de dúvidas, exatamente como essa. O que é a Ora Pronobis? Tem 5 tipos de Ora Pronobis. Ah, o que é Beldroega? Tem 10 tipos de Beldroega, não sei o quê. E aí vai. Lembrando que não, planta alimentícia não convencional é aquilo que não está dentro do seu dia a dia. Então, qualquer planta ou parte de planta pode ser não convencional. Vamos supor, você comer arroz, feijão, alface, tomate, cebola a vida inteira, só isso. A partir do momento que apareceu a peresquia grande folha ali, pronto, já não convencional. Né? O pequi aí não é não convencional, né? Não convencional é aqui em São Paulo. sim, a mesma coisa do Ouro Pronobis em Minas tem muito, às vezes não é tão não convencional, né? A punk tem muito a ver com a regionalidade, né? Eu peguei a Taioba é assim, porque as punk, na verdade, a punk é um acrônimo aí criado pelo Valdeli Knupp e a Irene Que é Artet, Irania, né? Em exatamente. 2014, eles criaram esse livro maravilhoso. Ele está um pouquinho longe ali, mas o livro das Punk, que é uma bíblia aí, eu posso pegar depois para mostrar também, Sim. né? Ataque com Vende, esse livro é muito interessante. E essas punk é um resgate dessas plantas que a gente deixou aí, são subutilizadas, a gente deixou de utilizar.
na verdade, a gente nem conhecia às vezes, né? Nossos pais não utilizavam, mas nossos avós utilizavam. Então, são plantas, aqueles consideradas mato, porque tudo que a gente não sabe o nome, a gente chama de mato, né? Tudo que É. tá lá, tudo é mato. Mas lá tem inúmeras plantas. Ai, Isso na é uma calçada, né? Eu segredo. não posso falar muito disso, porque às vezes eu falo, gente, o que tá na calçada muitas vezes dá para comer. Não vai comer o que tá na calçada, por favor, tá? É só pra gente entender que as plantas, até que nascem espontaneamente, são comestíveis às vezes. São plantas resilientes, nascem ali sem muito nutrientes, sem água muitas vezes, né, em condições inóspitas. E Sim. aí, Anderson, isso é uma coisa muito importante: não comer planta de qualquer lugar. De Claro. calçada, que pode estar contaminada aí com fezes, com urinas de animais, ou perto de um posto, ou que tenha produto químico que foi aplicado. Então, Não dá para em saber, né? não dá para saber. Então, tem, às vezes, plantar em casa. Eu tenho pelo menos 10 ou 15 punk aqui em casa. Algumas que eu plantei, algumas que nasceram espontaneamente, eu fui deixando, sabe? Sim. Às vezes, aquela que nasce lá no vasinho, você vai lá e arranca, que na verdade você É. poderia comer. A Beldroega é uma que nasce, assim, eu tentei plantar, ela não deu certo, não, mas ela tá nascendo Aqui nos vasinhos aparece do todos. nada. Aqui aparece nos vasos, assim, é. Exatamente. Então, cada lugar vai ter um tipo de punk, né? Um tipo de planta não convencional, né? É a mesma coisa das flores comestíveis que estão muito na moda, tem que ter muito cuidado com a identificação, Muito. porque tem muitas plantas que são tóxicas, apesar da maioria ser comestível, tem várias que são tóxicas. Então, até mesmo plantas, porque qualquer planta é comestível, só que tem umas que é uma vez só. Acabou. É, você pode Então, comer o que você quiser, mas cuidado aí, né? O que você vai fazer. Porque é isso. Até a uhum, taioba que você estava dizendo, a taioba é uma das que aqui no Sudeste, por tudo que eu vejo, acabo acompanhando, é uma das que mais causa confusão. Porque a taioba ela faz parte de uma família de plantas onde quase todos os representantes, ou um grande número dos representantes, tem componentes tóxicos. Então, assim, para uhum, consumir a taioba, primeiro, você precisa saber efetivamente o que é a espécie comum chamada de taioba. Porque você tem uma taioba que é menos tóxica e uma que é ultra tóxica, né? Então, se você uhum. vai lá e faz um refogado com uma taioba super tóxica, você pode ter complicações muito graves ali, inclusive de inchaço da garganta e assim por diante. Então, uma recomendação já. A Roberta falou, essa está com ela aí, né? Você já vai falar dela também, mas se a gente analisar a questão da, da toxicidade, né, ou da toxicidade delas, das dicas já que fica. Você quer pegar lá o livro, Roberta, para a gente mostrar para as pessoas? Vocês conseguem encontrar esse livro na Taxon Brasil. A Taxon está aqui acompanhando a gente na live. A gente sempre fala deles, onde vocês encontram uma série de livros. Ó. Plantas alimentícias não convencionais do Brasil, né? Então tem receitas, tem lá um descritivo das espécies. É uma é a grande referência que a gente tem hoje bibliográfica em português. Então, para quem se interessar, entra no site da Taxon. Para quem quiser ver no Instagram, é Taxon BR, vocês acham lá também. Há outros materiais. A gente vai fazer algumas postagens ao longo da semana no nosso site também, então vocês acompanhem lá. Tem um material também gratuito para acessar sobre punk do Guilherme Ranieri, que é um pesquisador com quem a gente já trabalhou. Então a gente vai disponibilizar lá. Acompanhem lá no nosso site, vocês vão ter mais informação ao longo da semana. Mas fala da taioba, que daqui a pouco a gente vai ter que abrir para as perguntas, que o nosso tempo é curto, né? Passa rápido. Nós temos que identificar algumas questões. A folha é sagitária, então entender um pouquinho de morfologia é importante. Uhum. O pecíolo, ele fica aqui bem no final dos lóbulos aqui, ó. Então, aqui, ó, terminou esse lóbulo aqui, ou o início do lóbulo, na verdade, Sim. tem o pecíolo. Então, porque tem uns pecíolos também no meio. O Essa caminho ali, cor bem gente. verde, aqui, ó. Aqui fica Aí, ó. melhor de você. Tá. Aqui, ó, o pecíolozinho tá bem aqui, ó. No início desses lóbulos aqui. Tem uma outra questão que é dessa. Não sei se você consegue ver. Tem uma linha que passa aqui, ó, Na borda. na borda da folha. Tem uma linhazinha em toda ela. E uma questão interessante também é a pruína. Você consegue ver uma substância branquinha aqui, parece um pozinho branquinho, né? Deu No para ver pecíolo? no momento que você fez ali, ó.
Quando olha, gente, você coloca, não precisa nem colocar contra a luz. Ele parece que tem um brilhinho branco. É, que a gente chama de pruína. Sim. Serve para evitar a perda excessiva de água e ela está presente também nos frutos, igual a ameixa. Esse dia uma aluna me mandou a foto, professora, eu fui comprar ameixa, mas nem comprei, porque estava tão cheia de agrotóxicos que estava branquinha. Aí ela me mandou a foto, eu falei, não, mas isso aí é pruína, tá na ameixa, tá na uva, isso aí serve de proteção, né? Às vezes, sabendo dessas questões, a gente aí, né, facilita pra gente. E aí, o Anderson, sempre, essa aqui é a Xanthosoma taioba. Ela tem oxalato de cálcio, dá aquela pinicadinha. Então, nunca consumi ela crua. Tem branquear. O que é branquear? Leva no fogo, eu fervo ela uns 2 minutinhos, troco a água. Tipo, coloco a água novamente, uma água fria, né? Tiro essa água, porque acredita-se que parte desse oxalato de cálcio sai com a água. Sim. E aí, depois que eu vou refogar ainda. Então, Sim. assim, não tem, porque ela é muito rica em nutrientes. Então, assim, vale a pena utilizar se for da forma correta. Aí a Xanthosoma violaceum, que eles falam de taioba brava, ela tem esse pecíolo roxo. Roxo. Apesar de Valdemir Knupp fazer ela e faz a utilização, tem que ser muito bem preparada. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Pessoas mais sensíveis, que quem nunca comeu, não faça uso dessa. Eu não uso a Violáceo, eu só uso a... Essa daí que é mais segura, né? Muito bem. Eu tenho uma aqui, Anderson, que tá muito na moda, que eu trouxe o vasinho dela, que é o peixinho da horta. Ah, peixinho é maravilhoso, eu gosto dele. Tem gosto de peixe, gente. Gente, ela tem uma folha que ela é muito massinha, né? Porque ela tem tricoma, ela é pilosa, olha aqui, ó, você passa a mão, ela é bem massinha mesmo, e ela é bem carnosa, então você empana ela. Eu tô gostando de fazer ela na airfryer, eu acho que tem ficado muito gostoso. Eu faço, ó, gente, fazendo propaganda aí, eles vão patrocinar você, hein? Fazer peixinho na airfryer. Porque essa não pode comer crua, por exemplo. Não, Só que ela precisa ser no mínimo aquecida, né? Exatamente. Eu vou só mostrar mais uma, que essa aqui é a mais conhecida, é a rainha, né? A rainha aí, porque você aproveita tudo dela, você pode comer crua, né? Que é a capuchinha. Minha capuchinha eu trouxe aí de São Paulo, né? De sabor de fazenda. Foi no ônibus, né? Foi! Essa história já foi conhecida. Tá, eu com 6 vasinho na mão, com medo de virar. Aqui eu posso comer a folha, a florzinha, eu uso as florzinhas dela. Eu também. Apesar de ter um gostinho de agrião, meio picante, né? E tem o frutinho, que eles chamam de alcaparra, né? Que é uma delícia fazer também uma conserva desses frutos ali, é bem gostoso. Não, e realmente, eu acostumei, eu falo, gente, a gente tem que acostumar com o paladar, o amargo, né? Esse picante, faz que às vezes igual a gente fala de punk pela questão aí da diversidade que a gente tem. A gente poderia comer pelo menos mais 3.000 plantas aí. A gente, no máximo que come, é 100 plantas aí por ano. Quem come muita planta diferente. Então, a gente fica sempre nas mesmas plantas, sendo que a gente poderia ter uma diversificação alimentar muito maior, né? Tem uma coisa que eu acho interessante, claro que a gente não pensa sobre isso, que não faz parte do cotidiano, mas se as pessoas conhecessem as plantas, né, se isso fizesse parte de uma cultura, não teria fome, né? Imagina que você poderia comer um monte de coisa que está disponível por ali, que dá para pegar por ali, dá para colher por ali, mesmo em áreas urbanas. Claro que na área urbana tem outras condições, como o Roberto falou, você não vai pegar o negócio da calçada e enfiar na boca, mas a gente tem caminhos ali que são muito interessantes, e o quanto que a aproximação com as plantas, ou diria até reaproximação a nível de humanidade, uma reaproximação que a gente pode fazer. E eu acho que a nossa pergunta, né, no início era: a botânica pode ser fácil? Eu acho que nada que a gente queira realmente se envolver não é tão fácil, mas a gente pode tornar os caminhos para essa aproximação mais possíveis, né? E eu sempre vou fazer, até enquanto eu puder, enquanto eu conseguir falar e escrever, eu vou falar disso. Se aproximem do estudo das plantas. Claro que vocês estão aqui interessados, né? Quem está ali, vou abrir, tá, Roberta, para o pessoal comentar aqui.
É claro que quem está aqui tem uma predisposição a estar interessado por esse assunto, mas tentem promover isso também. Se as pessoas, eu sempre falo, se a gente aprendesse fotossíntese na primeira fase do nosso ensino básico, imagina, ninguém teria coragem de cortar uma árvore. Um ser humano, por mais maluco que fosse, não teria coragem, né? Mas esse trabalho que você faz, e a gente estava falando de punk porque a Roberta tem nas punk um dos caminhos para criar estreitar essa ponte, aproximar as pessoas desse assunto. Eu, aí é opinião muito pessoal mesmo, acredito que é através do alimento mesmo que a gente ensina botânica, né? Por mais que a gente tenha um monte de gente interessada em saber como que reconhece a planta da floresta e tudo mais, todo mundo pode querer saber tudo e deve saber o que quiser, mas é inadmissível para mim que você saiba o nome da planta da floresta, né, que está lá no meio, que você leu no livro, mas não saiba de onde veio a banana, né? O que aquilo representa para a planta, para que a planta usa aquilo, né? Você falou uma coisa que é muito verdade, né? Então, eu acho assim, a gente tem que procurar conhecer as plantas do nosso redor, ao nosso redor. Eu acho que eu encontrei um caminho aí nessa questão da alimentação, de divulgar aí essas punk, um caminho para aproximar as pessoas, né? Levar esse conhecimento da botânica para outras pessoas. Sim, E aí, eu acho assim que nós, como estamos na universidade, a gente tem que tentar levar esse conhecimento aí para as pessoas de uma forma fácil, porque só assim as pessoas vão entender a importância da ciência, a importância aí das universidades, o que está sendo feito lá, na verdade, sim. né? Então, assim, eu acho que conhecer as plantas é importante, conhecer essas etapas de formação, como que é formado esse fruto, né? Porque aí a gente, até para a conservação da nossa biodiversidade, quanto que é rica, quanta coisa que a gente pode fazer com essas plantas, quantas espécies não foram descobertas ainda, né? Pois é, e pensa só nos sabores, né, das plantas nativas. Você está comendo lá cebola, a gente não sabe nem a origem mais da cebola. Está comendo arroz, também não sabe nem a origem mais do arroz. Aí você entra na Mata Atlântica, você encontra uma jabuticaba. Aí você vai para o Cerrado, você encontra um pequi. Aí você vai para a Amazônia, você encontra um cupuaçu. Cupuaçu, pequi, jabuticaba tem gosto do quê, Roberta? Cupuaçu tem gosto de cupuaçu, pequi tem gosto de pequi, jabuticaba tem gosto de jabuticaba. Olha a oportunidade que a gente está perdendo, né? De ter um paladar tão rico, tão vasto, de conhecer tantos sabores, de tantas formas e tantas coisas. E, claro, para quem não é especialista e nem precisa ser, que o negócio é esse. Usa as ferramentas que você tiver. Você tem um celular com o Google, que você está aqui conectado, então você tem essa possibilidade de fazer isso. Seja mais curioso e curiosa, né? Não vai simplesmente se relacionando com as coisas como objeto. É a minha briga semanal aqui. Planta não é objeto, né? A pergunta tem que mudar, não é? O que, sabe, o tempo todo, o que é? Para que serve? Para que serve? Qual que é o nome? Não sei o quê. Não, o que é isso? Acho que a pergunta muda para esse lugar, né? O que é? Então vamos entender o que são e a gente começa a criar essa aproximação, né? Roberta, quer falar? Nosso tempo é curto, né? Que pena. Ficaria aqui a noite inteira. Tanta coisa, ia render tanta assunto, né? Até, igual eu falei, aquele dia, assim, a gente foi lá para conhecer a escola de botânica, eu fiquei apaixonada, né? Porque eu já tinha um sonho de conhecer a escola de botânica, de conhecer você. E aí, quando eu conheci você, a conversa fluiu tão bem, né? A gente conversou Foi. um tempo sobre plantas. Eu falei, gente, parece que a gente conheceu há um tempo. Eu falei, Tá, tem algumas conhece. coisas que aproximam as pessoas. Conheci, Ou né? planta aproxima e aproxima gente que tem a mesma vibe, né? Eu sempre acho isso. Você convive com esse tema, você sabe como é. Mas, ó, E obrigado as plantas por. têm energia, eu acredito, não sei você, cultivar plantas, cuidar delas com carinho, você comer, fazer um bom preparo delas, eu acho que te dá uma energia muito boa. Sem dúvida. Quero te agradecer por topar vir hoje falar conosco. Pessoal, vai ficar salvo, tá? Vocês podem acompanhar aí no Instagram e também lá no YouTube. Sigam a Roberta underline bio, e eu vou deixar na descrição do vídeo todas as informações lá, tá? A gente vai se encontrar na semana que vem e obrigado, viu, Roberta, mais uma vez. Sim, muito obrigada. E assim, eu agradeço imensamente aí o convite e eu agradeço a todos que
fizeram aí parte dessa conversa hoje aí durante a live. Muito obrigada, viu? Eu fiquei muito feliz com os comentários. Gostaria de Oba! agradecer a todos. Valeu, pessoal. Obrigado, Roberta. Boa noite, gente. Dúvidas, mandem lá nas nossas redes, tá bom? Obrigado. Até mais, gente. Valeu. Até Tchau, mais. Roberta. Tchau, tchau.